Irmãos, abra comigo, por favor, a vossa Bíblia em Isaías, capítulo 49. Isaías, profeta messiânico, capítulo 49. Isaías, 700 anos já antes de Cristo, ele já proclamava a salvação a intermédio de Jesus Cristo, né? É o profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico, Isaías 49, capítulo 49, versículo de número 14. Glória a Jesus. O tema desta mensagem é: será que o Senhor te esqueceu mesmo? Isaías 49, versículo de número 14. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Amém? Essa é a declaração que o povo de Deus fez para o próprio Deus. Aqui eles estavam aqui no cativeiro da Babilônia, e aqui eles começam a olhar em redor e declararam: o Senhor esqueceu de nós. O Senhor não se agrada mais de nós. Deus nos desamparou. E quem de nós que estamos aqui, você que me acompanha, já não falou isso? Talvez não pronunciou, mas em mente: poxa, Deus se esqueceu de mim. Deus não está me vendo. O sentido que você falou nesse século atual é o mesmo sentido que este povo aqui estava falando com Deus. Agora, será que realmente Deus desampara alguém? Será que realmente Deus, ele abandona alguém? Será que realmente Deus esquece de alguém? Não, Deus não desampara ninguém. Deus não esquece de ninguém. Só que Deus, ele é justo. E a justiça de Deus, nós não queremos passar por ela. A justiça de Deus, nós queremos não estar subjugado por ela. E Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. E mesmo aqui o povo estando em cativeiro, mesmo os povos aqui está sendo subjugado por outra nação, não demonstra que Deus não os ama, porque o povo está ali por permissão de Deus. O povo está ali porque Deus assim os deixaram ir. Deus usa como uma vara de correção para fazer o povo ficar guardado. O amor de Deus é tão grande para comigo e para com você, que Deus, ele usa algo, usa pessoas, usa situações para nos frear, para nos barrar. Porque o povo estava indo de mal a pior. No capítulo de número 25 de Jeremias, abra comigo por favor, Jeremias, capítulo de número 25, glória seja dada ao Senhor, e versículo de número 8, capítulo de Jeremias 25, capítulo 25, versículo de número 8. É muito comum nós olharmos para as situações que nós estamos, e às vezes não é uma situação boa, nós começamos a terceirizar a responsabilidade. Olha, Deus, ele ama o pecador, mas Deus, ele aborrece o hipócrita, o mentiroso. Você pode ser quem for. Qual a diferença de Davi para Saul? Uma grande diferença. Saul foi escolhido também. Saul foi ungido, senão não era rei. E quem aprovou o reinado no primeiro momento de Saul foi Deus. Deus permitiu que ele reinasse. E reinou por 40 anos. Só que a diferença de Saul para Davi, que Davi era sincero. Pequei mesmo, Deus. Pobre e miserável que eu sou. Não aparta de mim a sua presença. Saul, Deus manda ele matar os amalequitas. O que ele faz? Quer tirar proveito. A ordem era para exterminar, porque Deus tinha um porquê para isso. E Saul vê o quê? Não, mas tem gado bom aqui, tem ovelha boa. Não, isso aqui, ó,
deixa para cá. Ah, o rei não mata o rei não. E aí Samuel vem, o que Saul fala? Não, mas é por causa do povo, terceirizando a responsabilidade. Quem que era rei? Saul. Se Saul tivesse falado assim, não Samuel, eu achei por bem fazer porque eu sou rei, talvez Deus estaria falando, não, sincero camarada, hein? Vou dar um puxão de orelha, mas ele vai continuar. Mas não, omitiu, mentiu. Por isso muitas pessoas vivem num estado de miséria espiritual, porque elas não assumem quem elas são no momento. Elas ficam se enganando. Já ouviu esse ditado? Se esconder atrás da Bíblia? De repente nós estamos fazendo isso. Se escondendo atrás do púlpito. Embora esse daqui não dá para se esconder atrás, mas tem púlpito aí que dá, que é de madeira, né? E não vê. Às vezes tem pessoas que estão se escondendo atrás do microfone. Só que Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. É mais fácil Deus livrar e levantar um que está na impiedade, ele reconhecendo, do que um que se titula ser crente e ficar na mentira. Porque ele está usando de engano. E quando nós, eu sempre digo isso, estou aqui há 6 anos, sempre dizendo a mesma coisa, quando nós não assumimos quem nós somos, não chegaremos em lugar nenhum. A conversão, ela só é gerada através do arrependimento. Não há outro sentido. E não quer dizer, irmãos, que você se arrependeu hoje, você não vai ter que se arrepender amanhã. É uma vida de arrependimento. Mas precisa se arrepender, para que Deus possa gerar em nós um novo homem, uma nova mulher. Agora, se eu olho para mim e falo assim, não, eu já me arrependi uma vez, eu não preciso mais, como é que Deus vai me mudar? Se eu não abro espaço para o Espírito Santo entrar no meu coração, e a única forma de o Espírito Santo entrar no meu coração é eu me rendendo. Eu me arrependo, Jesus. E se arrepender é assumir, irmãos, é assumir. Olha, é mais difícil ficar mentindo do que assumir o erro. Eu, na minha concepção, na minha vida, eu prefiro assumir. Não, realmente, eu errei. Você pôs um ponto final. Agora, se você ficar querendo criar situações, não, mas é por causa disso, não, mas é por causa daquilo, você vai ter uma vida sempre que tem que se apresentar, mentindo. Não é mais fácil falar assim, Senhor, eu sou isso mesmo, eu sou miserável, Deus. No começo da minha conversão, eu me enganei muito, porque eu fui orientado errado. E essa geração nossa foi toda orientada errada. Por isso nós temos que estar que nem o livro de Números e Deuteronômio, repetindo as leis. É necessário para reeducar o povo. Porque hoje, na nossa geração, não é eu que tenho que servir a Deus, Deus tem que me servir. Deus é obrigado a me aceitar do meu jeito. Olha, a nossa diaconisa Laine acabou de falar que ela pediu algo para Deus, Deus abre a porta, mas quem que tem que passar pela porta? É você. É você que tem que passar. Agora é assim, ela foi bem feliz em dizer, vou trabalhar 12 horas, vai ter que renunciar a algumas coisas, vai ter que renunciar por um propósito, que é válido, e tudo isso tem um tempo, e é necessário. Aproveite quando você pode. Agora é o seguinte, ela não vai poder fazer o que quer lá não, lá tem regras, lá tem rédeas, na onde você trabalha tem regras, aonde você trabalha tem normas, e nós cumprimos, sim ou não? Por que para Deus nós não cumprimos? Por que para o Senhor muitas normas que Ele impõe para nós e regras nós não cumprimos? Aqui em Jeremias capítulo de número 25, versículo número 8 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente. Pô-los-eis em espanto, em assóbio,
em perpétuos desertos, e farei parecer entre eles a voz de foguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, o som de Mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e as nações servirão a Babilônia 70 anos. Por que Deus, Ele falou isso para essa nação? Porque essa nação não estava dando ouvido para a palavra do Senhor. É muito fácil eu choramingar depois daquilo que eu não ouvi. Deus jamais, escute bem isso, Deus jamais, Ele vai me deixar cair sem antes não me avisar. Não é Deus. Deus jamais permitirá que eu tropece lá na frente sem antes Ele ter me advertido. Deus sempre nos adverte. Esta nação, Deus já havia falado, se vocês não atender pela minha voz, vocês estão dando em outros caminhos, vocês estão me largando por outros deuses, vocês estão vivendo vida alheia, eu vou trazer uma correção para vocês, tenho que corrigir vocês. Deus levanta Jeremias, Isaías, Amós, Sofonias, Deus levanta vários profetas maiores e menores. Qual o propósito? O profeta, ele faz o quê? Ele anuncia a voz de Deus para o povo. O profeta, ele anuncia. O profeta traz aquilo que Deus está pensando para o povo. E Deus levantou profetas. A história de Jeremias tem a incumbência quando já é uma criança, para profetizar para esta nação, para tentar trazer esta nação na rédea. Agora, irmãos, de uma forma ou outra, eu e você, vamos ter que obedecer, seja a Deus, ou seja, Satanás. Alguém pode falar, mas o que é isso, pastor? Se você não obedece Satanás, você vai obedecer Deus. Se você não obedecer Deus, você vai obedecer Satanás. Porque quem que faz a maldade no mundo? Satanás. E se eu cometo a maldade, eu estou obedecendo quem? O rei desse século. Satanás. O pai da mentira. Se eu minto, se uma pessoa rouba, se uma pessoa se prostitui, se uma pessoa se droga, isso não vem dela mesmo. Ela não nasceu com isso. Isto é imposto por um ser maligno. Isto é imposto por uma obra satânica. Que qual é o fundamento? A destruição. Do contrário, ninguém nasce bebendo. Alguém nasce bebendo? Alguém nasce prostituindo? Nós nascemos, irmãos, com a pureza da vida. Ainda que carregamos sobre o nosso corpo a dor, a tristeza do pecado de Adão e Eva, só que as consequências, elas são colocadas em nós no decorrer da vida. Você não vê uma criança de 2, 3 anos bebendo. Você não vê uma criança de 2, 3 anos roubando. Por quê? Porque ela é uma criança. Mas no decorrer da vida, isso, se não tomarmos cuidado, vai ser imputado na vida dela, na vida dele. Vai ser colocada. Por quê? Satanás. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegaria o quê? As vistas. O entendimento. O entendimento. Todo mundo que comete um erro, ele sabe que está cometendo um erro. Ninguém peca inconsciente, irmãos. Não há um pecado inconsciente. Nós que conhecemos a verdade, todos os nossos erros são conscientes. E isso que é danoso para a nossa vida. Por isso que tem toda ação ela tem uma reação de Deus. Porque antes que eu cometa, eu estou consciente do que eu vou cometer. E eu sei que se eu cometer isso, eu vou viver uma reação na minha vida. E essas reações, eu não quero assumir, eu não quero viver.
E aí vai chegar que nem um certo ponto de Deus estar corrigindo o povo, para Deus não precisar levar o povo para cativeiro, porque o povo era livre, mas não queria ouvir a voz de Deus. Agora o próprio Deus fala assim: tá bom, eu vou usar uma vara de correção, vou levantar alguém que vai destruir Jerusalém, vai levar vocês cativos. Olha só, Deus, vocês vão ficar lá 70 anos, passados 70 anos eu vou visitar vocês. Com tudo isso, Deus mostra o amor ainda. Porque Deus fala assim: eu vou, Deus fez tudo. Deus fez tudo pelo povo. Só que não precisava chegar nessa circunstância de levar o cativeiro. Só que foi uma circunstância a qual Deus teve que fazer. Porque se vocês não me obedecem livremente, vocês vão me obedecer cercado, preso. Agora esse povo fazia o que queria, fazia o que tinha vontade na Babilônia? Não. Em Jerusalém eles faziam o que eles queriam. Então, seja de uma forma ou outra, nós vamos ter que obedecer. Agora, cabe nós, pessoas racionais, pessoas inteligentes, saber, é melhor obedecer quem? Deus ou o diabo? Escute, o ser humano, quando ele nasce, ele não é totalmente livre. Nós não somos totalmente livres. Não somos. Ou nós servimos a Deus, ou servimos o inimigo. Não tem uma terceira via. Não tem. E as nossas ações vão revelar quem realmente nós estamos servindo. Quem realmente nós estamos adorando. Porque às vezes as pessoas falam assim: não, eu vou servir Jesus, porque aí eu vou ser livre. Tá, mas do quê? Ser livre do quê? Da sua responsabilidade como homem? Não. Da sua responsabilidade como mulher? Não. Jesus não nos chama para ser livre. Ah, mas o fardo dele é leve. Tem que entender o contexto que Jesus fala isso. Tem que entender o contexto. Não é uma vida à la vão ter. Servo no original significa ser escravo. Só que, irmão, se nós entendemos o que é ser escravo de Deus, toda essa nação, se entendesse, queria ser. Porque é um escravo com uma liberdade plena. É um escravo que tem um senhor que é justo. Porque os patrões, os escravos de antigamente, os patrões dele, os senhores dele eram justos? Não eram. Comiam o resto. Viviam na masmorra. É ser justo isso? Da mesma forma, Deus é o Senhor bom, Satanás é o Senhor mau. O Senhor bom quer que eu tenha uma vida e vida com abundância. Agora, o Senhor mau, que é Satanás, ele quer que eu tenha uma vida toda destruída. Agora coloca na balança o que pesa mais, o que vale mais para a nossa vida. Faça a comparação de uma pessoa que está com Deus, verdadeiramente, de uma pessoa que está sem Deus. Olha a vida dessa pessoa. De uma forma ou de outra ela está servindo. De uma forma ou de outra ela está obedecendo alguém. Então é melhor nós obedecermos quem tem todo o poder. Quem tem toda a autoridade. Porque hoje nós vivemos num contexto a qual nós queremos viver sem regras. O ser humano não nasceu para viver sem regras. Não nasceu. E não foi por causa do pecado, não. Porque quando Deus cria já Adão e Eva, Deus já dá regras para eles. Desta árvore não comerás. É vocês que vão pôr o nome no bicho. Então já começa por aí, regras. Não é Adão que escolhe uma mulher, é Deus que coloca uma mulher na vida dele. Regras. Para a mulher, você vai ser uma ajudadora dele agora, vai andar lado a lado. Regras. Então nós fomos criados para ter regras. E agora você vê todo ser humano. Ei, deixa o seu filho. Um dia, sem regras. Deixa ele. Deixa o seu filho, irmão. Fala assim, ó, filhinho,
Esquece que a mamãe e o papai estão em casa. A casa é sua. Rapaz. Aí veio vendo o vídeo do Levi lá, filho, subindo na cadeira, querendo derrubar a televisão. Vai, deixa. Isso porque os pais estão lá olhando. Agora deixa à vontade. Deixa. Ah, mas o meu filho é uma benção. Claro que é, o filho é uma benção. Mas todo filho, nós, se não tiver regras, meu irmão. Imagine, meu irmão, imagine se Deus olhasse para mim, para você e não colocasse regra, o que seria de nós? Fala a verdade. Vamos ser sinceros. Aonde nós estaríamos se nós não tivermos regras? Aonde nós iríamos estar? Todos os lugares, menos aqui. Todos os lugares, menos aqui. Eu tenho certeza que sem regra, você não seria uma boa mãe. Sem regra, você não seria um bom filho. Sem regra, você não seria um bom pai. Sem regra, você não seria um bom ser humano. Não seria. Nós não seríamos. Imagine se fosse uma anarquia, todo mundo faz o que quer. Aonde nós estaríamos? Então nós devemos entender que nós somos seres humanos que devemos viver com regras sim, mas é melhor viver sob uma regra justa do que uma regra injusta. A regra de Deus sempre será justa para a minha vida e para a tua vida. A regra de Deus sempre será suave para a minha vida e para a tua vida. Mas muitas vezes nós não queremos viver na regra de Deus. E aí pagamos o preço. E aí vivemos, irmãos, cada dia de mal a pior, porque queremos fazer conforme nós queremos. Então, Deus, Ele usa o reinado do norte para cair, e após isso, 1,5 século, cai o reino do sul. Exemplos, era Deus já usando o profeta, falou assim, ó, se não me obedecer, vai para o cativeiro. O reinado do sul, após a queda do reino do norte, seria o próximo. E qual seria o caminhar do reino do sul? Poxa, o reino do norte foi para o cativeiro. Se nós não se adequarmos, se nós não sermos inteligentes, nós vamos ser o próximo. Porque a profecia era para todo mundo. Mas mesmo assim, não quiseram ouvir a voz do Senhor. E quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós teremos que sofrer as consequências. Deus não é mau. Quem foi que disse que Deus é mau? Deus não é ruim. Deus não é ruim. Quem foi que disse que Deus é ruim? Não. Nós somos maus. A maldade está em Satanás. Deus é bom. E Deus é justo. Mas nós, irmãos, que falhamos e pecamos. Escute, vou fazer uma analogia. Você pega o seu filho. E você sabe que o seu filho, você fala para ele, não põe a mão na tomada, filho. Filho, não pega isso que é perigoso. E às vezes você vai lá e até engessa o negócio. Filho, você está lá cercando. Mas, por um momento ou outro, você veio educando o seu filho, ensinando para ele. Por um momento ou outro, ele pecou e se machucou. Mas você avisou. Você tentou inibir. Mas ele foi e se machucou. A responsabilidade é sua? Não! A responsabilidade não é sua. Porque você ensinou. Agora, se você não ensina, a responsabilidade é sua. Se você não ensina. Mas o seu filho, porque o filho é mais esperto que os pais e que a mãe. São mais espertos que nós. A gente está ficando para trás da nossa geração. Os filhos agora, aí, filho, estão vindo aí, estão vindo. E se você piscou ele, já toma todo dentro da tomada. E aí toma um choque. O filho é culpado? Não. O pai é culpado? O pai e a mãe? Não, não é culpado. Ah, a mãe é ruim, por que não cuidou do seu filho? Como não cuidou? Ah, o pai é ruim porque... Não tem como, irmãos. Não tem como. Imagine, você pegar o seu filho e você ficar cercando ele. Isso é vida para alguém? Isso é vida, irmãos? De você, o filho não ter uma liberdade? É vida isso? Não é vida. Da mesma forma, Deus para conosco. Deus poderia muito bem colocar nós dentro da quarta linha, daqui vocês não saem. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos ensina e quer que nós tenhamos valor. Ele quer que nós tenhamos valor como ser humano. Como foi dito aqui, Deus faz o milagre, mas as ferramentas, ela tem que ser usada por quem? Por você, que é para você ver o seu valor. Que valor que eu teria como homem,
Se Deus fizesse tudo por mim como homem, aonde eu entraria nessa história? Uma marionete, um boneco, sem sentido. Aonde você estreia, aonde você, mulher, entraria, se Deus não desse condição de você mostrar o seu valor, como mulher, como uma mãe? Que sentido teria a vida, se eu olhar para mim, se eu não precisasse trabalhar? Será que seria tão legal assim? Quero comer, vou aqui no fundo de casa. Quero dinheiro, vou aqui no fundo de casa. Está tudo aqui. Que sentido teria a vida? Aonde nós estaríamos? Que valor que eu ia ter, irmãos? Que valor que nós teríamos? Por isso Deus nos dá saúde, condições, filho, está tudo preparado. Só vai buscar agora é contigo. Mostra o seu valor. Por quê? É através do meu valor, é através do seu valor, é através da minha dedicação, é através da sua dedicação que o nome do Senhor é engrandecido, que o nome do Senhor é adorado, é através de você. Meu Deus, foi Deus que fez tudo isso por mim, foi Deus, mas eu tive que pôr a mão no arado, eu tive que buscar, mas Deus me deu as condições, Deus me deu força, para quê? Para me caminhar. Agora imagine se Deus me fizesse caminhar. Não, Ele te dá força para você caminhar, Ele te dá inteligência para você fazer. Então, irmãos, vejamos o quanto Deus nos ama. Então, voltando para a analogia, você, pai e mãe, ensinou o seu filho, e o seu filho se machucou, e aí o filho vai chegar para você e falar assim: mãe, a senhora é ruim, hein? Ou quando nós, na nossa geração, porque hoje os filhos não apanham, mas a minha geração apanhou muito, eu apanhei bastante, apanhei, e aí eu vou olhar para o meu pai, para minha mãe e falar assim: vocês são ruins, hein? Por que eu apanhei? Porque eu fiz algo, a minha ação gerou uma reação do meu pai e da minha mãe, e eu vou falar que eles são ruins? Não, é a correção. Só que nós não queremos ser corrigidos. Ninguém quer ser corrigido não, irmãos, ninguém quer ser corrigido. Nós queremos que todo mundo assine aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Nós queremos que todo mundo, só que nós mesmos não assinamos o que os outros falam e não queremos ouvir o que as pessoas dizem, mas nós queremos que todo mundo faça por nós. Então, o pai e a mãe protegem, mas o filho vai e se machuca, Aí quer dizer, porque você avisou, porque você ensinou seu filho, ele se machucou, você não vai cuidar dele? Não. Mesmo você fala assim: eu te avisei, agora tem que passar metiolate, eu te avisei, Levi, agora vou ter que pôr espanadrapo, eu te avisei, Clarinha, não era para pôr o dedo aí, agora eu vou ter que cuidar. Mesmo corrigindo, você vai cuidar. É o que Deus fez com esse povo, é a mesma coisa. O que Deus faz comigo e com você. Deus avisa, Deus levanta, Deus mostra, mas a gente vai e faz, aí Deus vai fazer o quê? Vou ter que corrigir, mas vou continuar cuidando. Vou continuar cuidando. Então, Deus levou o povo de Israel para um quarto escuro. Babilônia. O povo saiu da claridade e foi para a escuridão. Mas não quer dizer que o pai não estava cuidando. Porque Deus... Será que Deus seria tão louco assim: eu vou colocar 70 anos, passado 70 anos eu vou visitar? Deus está mostrando o valor daquele povo. Porque ninguém iria visitar aquele que não tem valor. Então Sião aqui estava reclamando pelos seus próprios atos e atitude. Porque é fácil olhar para a minha vida e falar assim: nada está dando certo. A pergunta é: o que você está fazendo para dar certo? Deus está dando tudo errado, Deus está dando tudo errado. A pergunta é: o que você está fazendo para dar certo? Essa é a pergunta. A resposta está na sua vida, no que antecedeu. A resposta está em você mesmo. Por que a sua vida está assim hoje? Porque Deus lá de cima jogou roda de sorte? Irmãos, não queremos acreditar que Deus, que nosso Deus, o Criador, que enviou Jesus Cristo, o Salvador. Irmãos, atente para a Bíblia,
para a história bíblica e ver que Deus nós servimos. Um Deus que sempre cuidou de nós, sempre nos guardou, sempre nos protegeu. Deus não tem prazer, Ele mesmo disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Então as pessoas pensam que ela está nessa vida ruim por causa de Deus. Não é por causa de Deus. Não é. Infelizmente existe duas mesas. A mesa da bênção e a mesa da maldição. Para você entender, existe dois frutos. O fruto que está na época boa e o fruto verde. Comer o fruto da época boa, que tá bom, você vai viver em paz. Não vai dar nada errado. Agora coma do fruto verde para você ver o que vai acontecer. Consequências danosas. E é isso que acontece na nossa vida. Porque nós não atendemos para o que Deus está falando. Nós não mudamos os nossos caminhos. Irmão, se está dando errado até hoje, vai continuar da mesma forma? Fazendo as mesmas coisas? Vai continuar a estar nos mesmos lugares? Vai continuar vivendo com as mesmas pessoas? Está dando tudo errado e você não vai mudar, e aí você quer colocar a culpa em Deus, mas Deus, eu estou na igreja, mas Deus, eu estou lendo, mas Deus, eu estou profetizando, mas Deus, eu estou dando oferta, mas Deus, eu estou dizimando, mas não está obedecendo, está jogando tudo para o ralo. É a geração que nós vivemos hoje. Está aqui na Bíblia, e nós não queremos aprender, porque essa é a verdade. Esta é a verdade. Está tudo aqui. Então Deus não é mau, não. Nós que somos maus, porque nós hoje temos a opção de escolher. Escolher ir para o céu e não caminhar para o céu, você vai para o inferno. Não adianta dizer, eu quero ir para o céu, tá, mas não é só querer. Existe um caminho, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, qual que é o caminho? Jesus. Esse negócio aí, irmãos, não, que eu decido, é eu que faço, não. Não é de todo verdade, não. Existe um caminho a percorrer. Existe um caminho a seguir, existe um Senhor a obedecer. Existe um caminho para nós chegarmos. Então não é como eu acho, como eu quero. Então nós devemos entender algo na nossa vida. Que Deus, irmãos, quando vê eu e você, desculpa a fala, quebrar a cara, você acha que Deus... Você acha? É isso que você faz quando seu filho se machuca? É isso que você faz quando o seu filho, infelizmente, erra? Você aplaude? Não! Você não aplaude. Há um pesar dentro de você. Mas, filho, para que isso? Eu te ensinei, filho. Não foi isso que eu te ensinei. O exemplo não era esse, porque você fez isso. Pai, errei. Então, levante, faça a diferença. Faça diferente do que você fez. É o desejo de Deus para nós. Só que nós, irmãos, não queremos viver a realidade. O mal desse século é que não quer viver a realidade. As pessoas só querem ver e ouvir aquilo que elas querem. E só querem estar aonde elas querem. E nós esquecemos que nós temos um Senhor que nos ama. E quem ama corrige. Não existe um filho que na vida dele não tomou uma palmada. Não existe. A correção é necessária para a nossa vida. Da mesma forma Deus corrige, que é para não deixar nós se perdermos, para que nós possamos alcançar a salvação. Então Deus, irmãos, não está se agradando se a sua vida está de mal a pior. Deus não está se agradando. Deus não está feliz com isso. Pelo contrário, como um pai, ele está triste de ter dado a oportunidade para o filho dele, mas o filho dele não está sabendo aproveitar essa oportunidade. Mas como Sião aqui reclamou, Deus, o Senhor esqueceu de nós, nos abandonou.
A palavra abandonar é largar. Menosprezo, irmãos. É virar as costas. É dizer literalmente, eu não estou nem aí com vocês. Não foi isso que Deus fez. Deus falou assim, eu vou corrigir, vai para este lugar e vai passar tanto tempo. Isso é abandono? Não. É o spa que Deus levou o povo. Cuidado, viu? Existe spas aí que Deus vai levar a gente que não vai ser muito bom, não. É o que Deus fez aí com o pessoal lá de Jerusalém. Não quis obedecer, então vocês vão tirar umas férias. 70 anos. Vivendo subjugado por outro rei. Largaram um protetor, que é todo Deus, para viver debaixo de uma ferrenda ira dos babilônios. Teve que aprender a língua deles. Olha só. Teve que comer a comida deles. Teve que fazer o horário deles. Olha só. Mudou ou não mudou a vida? Mudou. Não quer mudar com Deus? Vai ser obrigado a mudar com outro. Não quer mudar na igreja? Vai ser obrigado a mudar no mundo. É regras. Agora escolha. Escolha o que nós queremos na nossa vida. Então quando Deus leva o povo, Deus não está abandonando. Porque Deus deu endereço, lugar e anos. E Deus foi bem claro, passar 70 anos, eu vos visitarei e trarei de volta. Por quê? Para o povo aprender. Para o povo mostrar, saber quem é Deus. Porque hoje louvar a Deus é fácil. Pregar, Deus é fácil. Difícil é entender quem é esse Deus. Porque diante de tudo que nós vemos hoje, irmãos, parece que tem pessoas que não lê a Bíblia. De tudo que a gente vê hoje no nosso contexto evangélico, parece pessoas que verdadeiramente não entenderam quem é Jesus Cristo, não. Você sabe o que é ter uma dívida eterna, que você pode trabalhar de dia e de noite e você não vai pagar? Você já sabe o que é isso aí? É o que eu e você tem com Jesus. Uma dívida eterna. Uma dívida eterna. E uma das formas que nós podemos ser grato com Ele, é servindo a Ele. Só que olha que coisa absurda que Deus faz para nós, pastor Roberto. É Deus falando assim, olha, me serve, porque você me servindo, você vai ter uma vida e vida com abundância. Olha que coisa absurda que Deus faz. É muito absurdo isso. É muito absurdo, não, me serve, para que eu vou te servir, Deus? Não, porque eu vou te dar uma vida e vida com abundância. No lugar não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, é para lá que eu quero te levar. Olha, que Deus é esse, irmãos? E mesmo assim, parece que muitos não querem. Parece que muitos não querem. Querem viver com Deus desse século. Satanás, irmãos, escute. Satanás, ele quer dominar a nossa mente, porque ele dominando a mente, ele tem o seu corpo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Porque o corpo vai aonde o cérebro o guia. E se Satanás conseguir entrar na sua mente, ele destrói o seu corpo. Ele não destrói a mente, ele usa a mente, ele destrói o corpo. Porque o corpo, o apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Olha o plano diabólico. Domino a mente. Dominando a mente, eu vou conduzir o corpo e levar o corpo à destruição. Porque destruindo o corpo, eu destruo o templo. O templo físico. Consequentemente, destruiu o corpo físico. Por último, checkmate. Eu destruo a mente. Olha o plano de Satanás. Porque o desânimo vem do corpo? Não, da mente. A raiva vem do corpo? Não, da mente. O corpo é uma extensão da sua mente. E se a sua mente, por isso que Jesus fala, pense nas coisas do alto, que vós tenhais a mente de Cristo. Por quê? Pensar nas coisas boas, nas coisas celestiais, nas coisas do alto.
Porque se nós ficarmos aqui pensando nas coisas aqui da terra, Satanás ele vai tomar nossa mente e vai fazer de mal a pior. De mal a pior. Então o Deus desse século, diz a Bíblia, vai cegar e está cegando entendimento aqui. Hoje, em alguns lugares, irmãos, é normal eu ter uma vida como eu quero. Em alguns lugares, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Escute, existe uma grande diferença em receber e em aceitar. Deus te recebe de qualquer jeito. De qualquer jeito Ele te recebe. Agora, aceitar não. Aceitar não. Aceitar não. Porque senão Deus seria conivente com o que eu quero. E Deus não é conivente com o que eu quero. Deus, Ele me recebe mentindo, me prostituindo, falando mal, linguarudo, me recebe, porque Ele é Deus, e aqui é um tratamento. Agora, Deus me aceitar dessa forma? Não. O Deus de Israel, não. O demônio, sim, aceita muitas pessoas, roubando, mentindo, se prostituindo, ele aceita. Agora, Deus não. Deus não aceita. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, era um sistema religioso pesado, que é, Laiane, faça isso, viu, Laiane? Mas eu não faço, não. Rogério, você tem que cumprir isso aqui, mas eu não cumpro, não. Era o sistema religioso. E aí Jesus fala assim, olha, vinde a mim, todos que estão cansados de viver essa opressão, viver nesse jugo miserável. O jugo era o que? Algo colocado aqui que você não tinha para onde ir. O jugo era o demônio que te conduz. Satanás te conduz, isso era o jugo. Agora com Jesus é diferente. Vem para mim porque eu te dou vida e vida com abundância e em mim você vai ter liberdade. Que liberdade é essa, irmãos? Não é a roupa que me condena. Não é o cabelo que me condena. Não é o brinco ou sem brinco. Barba ou sem barba, isso é sistema religioso, jugo. E quando Jesus nos chama, é para olhar para o que Ele quer, interior. Uma pessoa livre. Porque não adianta agradar os homens e desagradar a Deus. Agora, a obediência é necessária. E é para isso que Deus nos chama. É para isso que Deus nos escolheu. Então, quando Jesus Ele fala, vinde a mim, Ele nos recebe. Porque quando o filho pródigo vem todo sujo, sem veste, descalço, que ele foi para o mundo, pintou e bordou, o pai o que? Recebeu, sim ou não? Mas aceitou ele do jeito que ele estava? Não. Primeira coisa que o pai fala, vai dar um banho nele, troca as vestes dele, coloca uma sandália no pé dele, e outra, traz alimento que ele está de barriga vazia, e outra, coloque o anel, olha a mudança. Por que o pai não... Tá bom, filho, não, fica assim, sujo mesmo, entra descalço, não. O pai, lê lá o texto, traga a veste nova para ele, não quero ele desse jeito, vou mudar as vestes dele. Tá descalço, põe uma sandália no pé dele aí. E outra, fulano, mata um cabrito aí que vamos dar de comer para ele. Recebeu, mas não aceitou nas condições que ele estava. Agora, por que eu acho que eu tenho o direito de Jesus me aceitar como eu sou? Arrogante, prepotente, o cara. Não, irmãos, não. O Senhor aqui é Ele, eu sou servo. Eu entendo que Ele tem que me receber. Agora aceitar não, porque na realidade é eu que tenho que me sujeitar a que Jesus quer. Porque, irmãos, tudo está no poder de Jesus. E se nós não obedecer Ele, nós não vamos para o céu, irmãos. Não quero enganar, nós não devemos enganar, irmãos. Só existe o céu e o inferno, isso aí é verdade, tá? Enquanto muitos estão falando que é mentira, existe céu e inferno. E só há uma forma de ir para o céu, Jesus Cristo, o Salvador. Vê aquela passagem, mas Jesus, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, sim, mas apartai de mim, vos maldito, que eu não vos conheço. Por quê? Não adianta fazer, porque, irmãos, a palavra é pregada, mas o que vai nos fazer
herdar o reino do céu é a nossa obediência com Deus, é a nossa sinceridade com Deus. Então eu posso fazer o que for, eu posso fazer cair, irmãos, fogo do céu, mas se eu não estiver sendo obediente com Jesus, eu não herdarei o reino dos céus, eu não herdarei, porque é desobediente. O evangelho não é sobre mim, é sobre Jesus. O evangelho, irmãos, é para mim receber, para mim ser mudado e transformado. Então eu tenho que entrar por esse ponto, eu tenho que entrar por essa vertente, por este caminho. Se eu quero ir para o céu, existem regras, e não é pesadas, não. Você vive mais peso no seu trabalho do que com Deus, essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu tenho que te engolir porque você é meu chefe. Eu tenho que te aguentar porque você é meu líder. Então quer dizer que se não fosse, você ia chutar o pau da barraca. Não é verdade? Então olha só o que nós devemos. Suportamos pessoas, suportamos ações de pessoas, mas não queremos obedecer o Deus Todo-Poderoso da Bíblia. Então, eu faço a pergunta de novo: será que Deus te abandonou mesmo? Não. Foi você que abandonou Deus. Somos nós que abandonamos Deus. Para terminar, Sião então declara: desamparou o Senhor, nos abandonou. E no versículo de número 15, olha o que Deus diz: pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu pergunto para as mães aqui, o pai eu não vou perguntar porque os pais esquecem mesmo, os pais esquecem mesmo, né? Qual a mãe que esquece de alimentar o seu filho recém-nascido? Não tem como. Olha aqui a simbologia que Deus faz para esse povo. Vocês estão falando que eu esqueci de vocês? Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Não se esquece, o povo sabe disso, que não tem como. Ainda que, por algum momento, a mãe atrasa um pouquinho de dar o alimento, do outro lado, o sinal já começa a tocar, chorar. Não tem como esquecer. Ou quando não, o leite começa a vazar pelas mamas. Sinal: mãe, tem que dar. Mãe, tem que alimentar. Deus é perfeito. Era Deus dizendo para aquelas nações: vocês estão falando, porque vocês não querem aceitar a repreensão, mas eu não. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Não pode. Da mesma forma eu não me esqueço de vocês. Eu cuido de vocês. Eu estou com vocês. O fato de estar sendo repreendido não quer dizer que eu esqueci de vocês, porque passados 70 anos, eu vos farei retornar para vossas casas, e tudo mudará. E esse é o Deus que nós servimos. Então sejamos, irmãos, fiéis a Deus. Deus, eu errei, qual que é a minha correção? Eu vou passar, Senhor, dando glória ao teu nome, mas eu vou me levantar, Senhor, e vou fazer tudo diferente para a honra e para a tua glória. É isso, irmãos. O evangelho é simples, só que nós que confundimos o evangelho. Deus é, irmãos, a coisa mais fácil de se lidar com Deus, irmãos. Vem cá, irmãos. Se nós não conseguíssemos entender com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, então, irmão, nós estamos... Eu acho que nem Satanás vai querer a gente, se nós não conseguíssemos entender com a Trindade Santa. Um Deus que criou tudo do bom e do melhor para nós, um Deus que enviou seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, um Espírito Santo que está conosco. Não, eu vou cair não, não vai não, vou te levantar. Eu vou parar não, você não vai parar não. Se nós não se conseguir se dar bem com esse Deus, com quem que nós vamos dar bem? Então aí eu pergunto, o mal está em quem? Em Deus? Está em mim. Só que através do nosso entendimento, através do nosso caminhar, nós podemos mudar o percurso dessa rota.
depende de nós, depende de cada um de vocês, depende de mim, eu mudar e aceitar, errei, eu vou passar, porque sou digno dessa correção, mas todavia o meu Deus é bom, o meu Deus é fiel, eu sou infiel, Ele é fiel, eu errei, Ele está certo, eu mereço, o meu Deus é certo, então Deus não desampara ninguém, e Deus não é mau, mau somos nós, por não ouvir e não obedecer aquilo que o Pai nos orienta. Então, irmãos, que nessa manhã nós possamos fazer o que é correto para a nossa vida, para nós não viver vida de tropeço, irmãos. A vida já está tão dura para a nossa vida, e às vezes nós estamos aí, vivendo sem rumo e sem percurso. Não, irmãos, vivemos debaixo da obediência de Deus, para que nós tenhamos uma vida aqui na terra, plena e abençoada. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus.